Sejam bem-vindos ao Sogante Conversa, episódio 1. E nós vamos falar sobre dengue, medicina do trabalho e outros causos. Eu sou a Indira Valente Reis, presidente da Sogante e médica do trabalho, e eu estou aqui com meu colega. Uma boa tarde, eu sou o Renato Souza Rodrigues, médico do trabalho e atual diretor financeiro. E hoje, então, começando o Sogante Conversa, vou passar para a nossa presidente, então, apresentar aí o nosso convidado de hoje. Eu vou apresentar o nosso convidado, mas antes eu vou apresentar o que é o Sogante Conversa rapidinho. É um bate-papo da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho para falar, que a gente convida, então, alguém, alguma figura, pode ser médico do trabalho ou não, para falar de assuntos que são de interesse da nossa sociedade aí. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial, que também é diretor da nossa sociedade esse ano, é médico do trabalho, ele é professor, palestrante, é um amigo nosso. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, então, Indira. Também estou um pouco nervoso, tá? Que é nosso primeiro Sogante Conversa, né? E acho que não dá pra gente deixar de falar que a gente aqui é um time, na verdade, né? Embora eu tenha aceitado, assim, fico muito lisonjeado com o convite para ser o primeiro entrevistado. Na verdade, a gente faz parte da mesma diretoria, né? Uhum. E aí, como um time, a gente quer muito que o produto que a gente está produzindo dê certo. Então, eu ocupo um espaço muito delicado, porque ao mesmo tempo que eu quero que dê certo, eu sou o entrevistado, então... Né? É uma responsabilidade. Baita responsabilidade. Então, tô nervoso, mas acho que ao longo aqui a gente vai. É uma conversa, para ser um momento descontraído. E, Fábio, eu já quero pedir que tu te apresente. Quem é o Fábio Dantas? Então, sabe que eu sabia que tu ia fazer essa pergunta, né? A gente combinou. Mas eu vim pensando assim, o que eu vou dizer, né? Quem é o Fábio? Porque e isso vai ter uma conexão legal com uma coisa que a gente vai falar sobre dengue, tá? Que eu bolei aqui para trazer. O Fábio é muitas pessoas, né? Todos nós somos muitas pessoas em vários ambientes que a gente ocupa, né? Então, tem o Fábio cearense, que tu vai falar, né? Imagino, mais adiante, até estudou o tema, né? Tem o Fábio, que é pai de família, né? Pai de 2 filhos lindos, são meus tesouros. O Fábio, marido da Lia, tu conhece também, também é médica, obrigado, né? Sou suspeito para falar. Tem o Fábio, que é chefe de serviço, trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre hoje, né? E tem o Fábio de várias camadas, de vários, né, ambientes, de vários momentos, assim. Mas tem o Fábio que precisa se autoconhecer e que a gente está... Eu estou nessa caminhada, né, de autoconhecimento, e isso é uma coisa que é para a vida. Então, o Fábio. Isso é bem importante para a nossa saúde, né? Inclusive a nossa saúde mental, esse autoconhecimento. Mas tem o teu autoconhecimento e o conhecimento de quem está nos assistindo agora, que talvez não saiba, mas o Fábio é cearense, né, Fábio? Tu veio do Ceará aqui para o Rio Grande do Sul já faz quanto tempo? Exatamente. Então, as pessoas perguntam por que eu vim para cá, né? Terra da Luz. Terra da Luz, exatamente. Luz, também conhecida como a Cidade do Sol, que é Fortaleza, a capital do estado do Ceará, né? Eu vim do Ceará para fazer a residência de medicina do trabalho. Então tu já veio médico para cá? Já vim médico para cá. Eu e a Lia, minha esposa, que é dermatologista, Lia Dantas. A Lia fez a residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e eu fiz a residência de medicina do trabalho também no HCPA. E a gente foi ficando. Agora é gaúcho, né? Já tá tipo gaúcho. Mas o que tem a ver? O que tu vai trazer de dengue? Qual é essa conexão entre dengue e medicina do trabalho? Quais são os causos? Como é que tu conecta isso aí no teu dia a dia de trabalho? Pois é, essa acho que é a grande pergunta, né? Porque é a pergunta que começa o nosso primeiro Sogante Conversa, né? Dengue, medicina do trabalho e outros causos. E tem que fazer uma conexão com o nosso dia a dia de médico do trabalho, né? Tem que ser algo que suscite interesse para a pessoa que está nos assistindo, né? Que a gente deseja também que seja nosso associado, se for médico do trabalho. Então,
Acho que o ponto de partida é que a gente está vivendo uma epidemia de dengue no Rio Grande do Sul. E isso é muito sério. As pessoas não fazem ideia do quão sério isso é. Eu me lembro quando eu vim para o Rio Grande do Sul, em 2009, que a gente ouvia dizer que tinham casos de dengue autóctone. Talvez fosse autóctone, talvez não fosse, tinha toda uma questão de investigação. O que é autóctone? O que é autóctone? É a dengue ocorrida aqui dentro. O mosquito foi lá, picou uma pessoa infectada com o vírus da dengue e transmitiu para outra pessoa tudo aqui. Tudo não aqui é um no caso... Rio Grande do Sul. Veio a infecção, a transmissão foi interna aqui no Rio Grande do Sul. Não é um caso, por exemplo, de um cearense que resolve viajar, manifesta sintomas depois do período de incubação aqui, mas a infecção ocorreu em outro lugar, né? São casos importados. Eu estava revisando os dados do ano passado, 2023, tiveram mais de 34 mil casos no Brasil, no Rio Grande do Sul, Grande do Sul, registrados de dengue, o que não era comum na nossa região aqui, né, ano passado. Então isso é novo para o médico do trabalho, para a medicina, para os pacientes, para as pessoas, né? Por isso esse dado também é tão relevante para o nosso dia a dia agora como profissional também da saúde. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né, Indira? Assim, é um assunto interessante, para mim em especial, né? Eu vou contar por quê, mas muito curioso e muito preocupante. Por quê? A dengue ela é uma arbovirose, ela é uma doença transmitida através de um vetor. E esse vetor é um mosquito, que é o Aedes, né? O gênero Aedes e a família principal de transmissão é o Aedes aegypti, tá? A espécie, no caso, né? Então, o que isso significa? Significa que é uma doença que depende de um mosquito que se reproduz muito fácil, está se adaptando a temperaturas diferentes e que tem um ciclo de vida muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, olha que interessante. Quando o mosquito põe o ovo, né? Esse ovo, depois que ele passa por um processo de ressecamento, de endurecimento da sua capa e tal, ele pode ficar seco e viável esperando o próximo verão. Mais de 450 dias. E aí, quando vem o verão e começam as chuvas, ele eclode. Então, ele é micro, ele tem 0,4 milímetros. E ele fica espalhado e ele gruda em tudo quanto é lugar. Então, o mosquito pode produzir uma quantidade de ovos muito grande e esses ovos podem eclodir em tampinhas de garrafa, né, no arroio, nas plantas que você rega e deixa a água ali espalhada. Então, ele é muito fácil, ele está se adaptando a temperaturas diferentes, ele sobe os andares de um prédio e chega até um prédio de 20, 30 andares. Então ele está hoje em todos os lugares. Eu acho que é importante a gente falar que esses lugares onde o ovo eclode ali são os reservatórios de água, né? E agora a gente teve muita chuva, por exemplo, na nossa região. Então, locais que podem funcionar como reservatório são locais de risco do mosquito voltar, né? Eclodir e ser disseminado. É isso. Exato. Então, até para lembrar, mencionaste uma coisa interessante, que Porto Alegre recentemente, né, semana passada, a gente estava no meio do caos, porque a gente teve uma grande tempestade aqui, há veículos da mídia que dizem que houve mais de 2.000 quedas de árvores, né? Porto Alegre tem 1 milhão de árvores, estimativa. Então a gente está no meio do caos, ainda reestabelecendo a energia em vários lugares da cidade, né? Então isso é um ponto a se pensar, assim, época de chuva, muito reservatório natural e muito vírus sendo produzido. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre tem um trabalho brilhante em avaliar os locais de criadouros do mosquito. E eles vão até o local, identificam os criadouros, veem que tem tem larvas de mosquito, e eles retornam àqueles locais para ver se ali se mantém como reservatório. Então, esse trabalho é belíssimo, eles têm várias áreas em Porto Alegre mapeadas, e eles já constataram que tem muita infestação do Aedes aegypti. E agora, Fábio, me diz uma coisa, eu como médico trabalho dentro da empresa, tá? Quando é que eu suspeito de um trabalhador que pode estar com dengue? Um pouco de sintomas aí. Essa acho que é a grande pergunta, né? Porque o que eu sou médico do trabalho, estou assistindo o Sogando de Conversa, quero saber de dengue, né? O médico do trabalho tem que estar atento, né, Renato? Porque
Os serviços médicos ocupacionais nas empresas, eles em geral são a porta de entrada para muitos trabalhadores. Tem muitos trabalhadores que não têm plano de saúde. Então, às vezes, o primeiro contato que ele vai ter com um profissional de saúde é no ambulatório da empresa. Essa equipe, não só o médico, precisa estar atenta aos sintomas de dengue. A dengue, isso aí, a dengue é uma patologia que tem sintomas muito parecidos com outras doenças. E nós vivemos, 4 anos atrás, uma pandemia, né, uma coisa horrorosa que foi a Covid-19. Hoje o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele se mistura a muitos outros coronavírus que têm sintomas parecidos, sintomas de resfriado. A dengue, ela não costuma causar um quadro gripal, com catarro, secreção, como é o caso da Covid, como é o caso da influenza e de outros patógenos. Mas alguns sintomas são muito parecidos. Dor no corpo, dor articular, dor muscular, dor de cabeça, náuseas, alguns quadros podem ter diarreia, e ela também pode manifestar alguns sintomas que não são tão usuais, e algumas complicações que são as formas graves do dengue. Pode ter hepatoesplenomegalia, dito de outra forma, aumento do tamanho do fígado, aumento do tamanho do baço, pode ter derrame pleural, pode ter derrame pericárdico. E depois eu vou falar um pouco mais que a dengue pode simular muitas outras doenças nas suas formas graves. Lá no Ceará, eu sei que tu já trabalhou com bastante casos de dengue, né? O que tu tem de causos para nós lá do Ceará? Algum caso mais emblemático, algo que tu lembra, assim, como estudante ou como médico? Muitos causos, e um deles foi muito emblemático para mim, assim. Primeiro que na faculdade eu sempre me interessei por pesquisa. A minha primeira experiência com pesquisa foi como aluno de iniciação científica. Eu fui convidado por um professor, que na época era o chefe do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Ceará, uma coisa engraçada também, um caos, é que ele era pai de uma ex-namorada minha, na época, né? Então, isso facilitou e atrapalhou um pouco, porque a gente rompeu no meio do processo, né? Eu era aluno de iniciação dele, estava produzindo os projetos, e rompi com a filha dele, então foi uma coisa meio complicada. E para piorar, a esposa dele... Dengue, não né? bastava dengue. A esposa dele também era uma professora extremamente renomada na UFC, conhecida até nível Brasil, assim, a professora Lígia Kerr. Trabalhava um monte com AIDS, né? Ela também era do mesmo departamento. Então, eu estava numa situação meio delicada. Mas eu fui aluno de iniciação científica do professor José Soares e Ricardo Pontes, e o projeto que ele conduzia na época, ao qual eu me vinculei, era com mosquitos. Na verdade, era com larvas de Aedes aegypti. O que acontece, assim, vou falar muito rapidamente, tá? A dengue tem registros desde os anos 1700 no mundo, né? Pelos estudos que fizeram, provavelmente aqueles casos descritos em vários relatos eram do que a gente conhece por dengue. Mas no Brasil, a coisa explodiu mesmo na década de 80. E eu me lembro que eu era criança no Ceará, passava o fumacê, sempre na mesma hora do dia. Então era aquela barulheira, assim, daquele carro, aquele caminhão se aproximando, e o fumacê, né, era um produto químico, né, na forma de fumaça, que a ideia era que ele se espalhasse e ele matasse os mosquitos, né. O fumacê, ele subia os andares e a gente conseguia sentir o cheiro muito forte do fumacê. Eu morava no 4º andar com os meus pais, criança, né, e eu me lembro, rigorosamente passava, né. E a gente ouvia muito, assim, que tinha muita dengue no Ceará, tinha gente que morria de dengue de um dia para o outro. A dengue, ela é muito democrática, tá? Ela mata criança, ela mata jovem, ela mata idoso, ela mata pobre, ela mata rico, ela não quer saber onde você mora, se você mora num castelo, né? Você pode ter uma forma grave de dengue e morrer. Então, muito se estudou sobre dengue naquela época, e aí, anos depois, eu entrando na faculdade, também estudei dengue. Como é que era o projeto? A ideia era analisar o efeito de alguns larvicidas químicos sobre as larvas do mosquito. Então eu fui trabalhar no laboratório de entomologia da UFC, né, o qual o professor Ricardo, né, era o condutor principal, era o responsável, e eu ficava responsável por alimentar os mosquitos com as codornas. A gente botava as codornas dentro das gaiolas, tinha que cuidar para elas não serem sugadas, né, a ponto de ficarem doentes e morressem, né, a gente tinha que alternar as codornas, e aí a gente fazia, controlava a oviposição dentro das gaiolas, tirava os ovos, né, colocava água,
deixava os ovos eclodirem e observava as larvas. A gente tinha que coletar com pipeta as larvas de estágio 3, né? São 4 estágios, depois a pupa, depois vira mosquito adulto. A gente coletava as larvas de estágio 3 e colocava em recipientes. E colocava os produtos químicos naqueles recipientes e analisava 24 horas depois. A ideia era comparar os produtos químicos para ver aqueles que eram mais eficientes em matar as larvas do mosquito. Esse foi meu primeiro ano como aluno de iniciação científica. Já no segundo ano, a coisa evoluiu, o trabalho se tornou mais complexo. Em vez de a gente ter uns recipientes pequenos, a gente colocava as larvas do mosquito em caixas d'água de 500 litros. Eram várias caixas d'água, se eu não me engano, eram 10 caixas d'água de 500 litros. A gente jogava as larvas do mosquito ali dentro e 24 horas depois eu tinha que contar quantas larvas tinham vivas. Aí vocês devem estar se perguntando, como é que tu conta larva viva dentro de uma caixa d'água de 500 litros? Uhum. E, assim, a larva é minúscula, né? Mas na época tinha toda uma técnica, né? Que eu fui ensinado como aluno, como estudante de medicina. A gente fazia um redemoinho com um negócio comprido, assim, tipo um panelão, assim, né? E no meio do redemoinho as larvas, os corpos das larvas e as larvas vivas iam se juntando. Uhum. Aí a gente tinha que coletar aquelas larvas e colocar para ir contando quantas estavam vivas. Mas o lance não era mais estudar produto químico, era estudar os peixes que faziam a fagocitose da larva, comiam a larva. Porque eu não sei se vocês sabem, mas no norte e no nordeste, uma das formas de controle larval é usando peixes pequenos. Então, o peixe beta, por exemplo, é um dos mais conhecidos. As pessoas colocam peixe nas caixas d'água das suas casas para os peixes comerem as larvas do mosquito Aedes aegypti. Então, esse projeto de pesquisa foi para a gente estudar se havia alguma outra espécie de peixe que conseguia fagocitar, conseguia comer uma quantidade maior de larvas. E foi muito interessante porque eu descobri que um peixinho desse tamanho, assim, tinha 3, 4 centímetros, tinha uma espécie lá que era Poecilia sphenophyus, nunca vou esquecer, ele chegava a comer 500 larvas num período de uma semana. A gente botava 100 larvas, 200, 300, 400, 500. Então, o meu contato com dengue começou daí. Eu estudei a capacidade larvófaga de peixes e alguns produtos químicos para fazer o controle larval. Mas o mais interessante, aí entram os causos, foi quando eu efetivamente comecei a trabalhar como médico do trabalho. Eu me formei em 2006, a minha esposa na época estava se formando na Federal de Sobral, no interior do Ceará, e eu fui trabalhar como médico na época do então PSF, né, o Programa de Saúde da Família, no interior do Ceará, lá perto de Sobral. E eu trabalhei numa cidade que era no interior do Ceará, que se chamava Meruoca. Eu participava do Programa de Saúde da Família, atendendo em várias localidades, sublocalidades dessa cidade que já era no interior do interior. Então, por exemplo, tinha um lugar que eu caminhava meia hora junto com os agentes de saúde, com a enfermeira, a pé, no meio de uma montanha, no meio da floresta, para chegar na casa de um casal de idosos que não conseguia caminhar até o posto. Uhum. E tinha raposa, tinha bichos, tinha história de que as raposas corriam atrás dos médicos. Então, assim, ó, coisas inacreditáveis, a gente nunca imagina que vai viver, né? E na época a dengue... Existia um EPI para ir até as casas dos idosos, não? Tinha. É? Sim. Era PP. Não entendi. Pedaço de pau. Ah, entendi. Então, a gente se protegia com o que tinha, né? Tá certo. É para rir um pouco, porque a história que eu vou contar não é feliz, tá? Tem final feliz, mas é muito pesada, assim. Uhum. As pessoas não sabem, Renata e Indira, o quão grave a dengue é. A dengue, em sua grande maioria, vai ter uma evolução favorável. Quando ela tem uma evolução desfavorável, quando ela assume as suas formas graves, né, a mais clássica, a mais conhecida, é a febre do dengue hemorrágica, né, tem siglas FDH, FHD, né, você vai ver na literatura várias formas de explicar a dengue hemorrágica. Ela tem uma evolução muitas vezes dramática. Uma pessoa pode morrer mesmo sendo colocada numa CTI, começando hidratação, fazendo transfusão. Não é indicado fazer transfusão de plaqueta, mas em casos muito graves tu vai tentar de tudo, vai transfundir sangue, vai transfundir plaqueta. Mas o grau de inflamação sistêmica, o grau de endotelite, ou seja, a parede do vaso inflama, né, tem todo um processo inflamatório que ainda não está suficientemente conhecido, tem mecanismos que os cientistas desconhecem, é tão grave que uma pessoa pode morrer em 24 horas.
E eu vivi isso. O que aconteceu? Nos postos de saúde, como os hospitais estavam abarrotados de casos graves de dengue e outras doenças, né? Porque a gente tem instituições hospitalares sempre sobrecarregadas com muita coisa. A gente tinha que tratar a dengue hemorrágica no posto de saúde. Então a gente classifica a dengue, né? Grau 1, 2, 3 ou 4, né? Eu nem sei se a classificação hoje ainda é assim, mas na época a gente tinha isso na ponta da língua. Até caso 3, grau 3, a gente tratava no posto. Porque a gente conseguia fazer rapidamente a instalação de um soro fisiológico, né, 0,9%, e fazer hidratação calculada, conforme alguns parâmetros, né, e conforme o protocolo do Ministério da Saúde, e salvar a vida daquela pessoa ali. E eu me lembro, num dos postos que eu estava atendendo, certa vez, numa cidade chamada Coreaú, que uma funcionária do posto começou a passar mal. Ela começou a ter náusea, começou a desfalecer, a gente fez todo o protocolo, foi medir a pressão arterial dela, estava 9/4, ela já estava ficando branca, assim, de que isso é dengue hemorrágica, clássica, né? Fizemos a prova do laço, né? Depois eu vou falar o que é a prova do laço. Prova do laço positivaça, assim, encaminhamos ela, aquele posto não tinha recursos suficientes, e a gente tinha que encaminhar ela para um posto de maior recurso, ou para a unidade básica de saúde, né, na época não tinha UPA, mas era uma unidade mais robusta, ou para o hospital da cidade, que era um hospital muito pequeno, mas tinha mais recursos, podia dosar hemograma e tal. E, se eu não me engano, eu estava terminando o atendimento e a gente não tinha ambulância disponível, porque todas as ambulâncias tinham sido usadas para levar casos muito graves. E ela era nossa, era funcionária do posto ali, eu tinha terminado o atendimento e eu me propus a levar ela para o hospital. E eu lembro que eu fui dirigindo na estrada, o posto ficava distante alguns quilômetros do hospital, a gente pegava uma estrada vicinal, assim, e eu fui dirigindo o carro a 1000 por hora, tá? 130, 140, assim, uma estrada horrível, cheia de caminhão, dirigindo com uma mão e na outra mão ela do lado, assim, né? Esqueço que eu tô contando essa história, não tem nada de acadêmico aqui, né? Mas era a medida urgente para salvar a vida de uma pessoa. Ela já estava com soro e a gente tinha que tentar fazer com que o soro, né, tivesse uma vazão mais rápida possível. Eu ia segurando o soro com uma mão e com a outra dirigindo e ela do meu lado desfalecendo, né, desmaiando, ela não conseguia falar, ela já estava confusa. Quadro gravíssimo. No fim ela se salvou, tá? Então é um caos assim que eu levo para a vida. Toda vez que alguém me pergunta sobre dengue, a gente tem uma oportunidade de conversar sobre isso, eu sempre conto esse caos. Um dia ela estava bem, como se nada tivesse acontecido, no dia anterior ela não tinha nada. Ela estava trabalhando, inclusive. Inclusive trabalhando no posto. E algumas horas depois ela estava assim, num estado gravíssimo. Então, esse é o grande recado da dengue, assim. Em 2010, na época que eu estava lá no PSF, o Ministério da Saúde lançou um programa para todo o Brasil, assim, que foi belíssimo. Era um material em CD-ROM, vocês se lembram? CD-ROM. Tinha uma capa bem bonita, assim, com os hieroglifos, assim, egípcios e tal, e o nome do programa era Decifra-me, Dengue, Decifra-me ou Devore-te. Vocês sabem a história Decifra-me ou Devore-te? Conta pra nós. Não, deixa eu contar para vocês, porque na época eu estudei o assunto e até hoje, né, eu gosto muito assim. O pessoal da psicologia, da psicanálise, quem estuda a história antiga, né, gosta muito desse assunto, né. Decifra-me ou Devore-te é assim, a esfinge, não aquela esfinge que a gente conhece, que vem à mente, que é a esfinge ali de Quéops, Quéfren, Miquerinos, né, no Egito, mas a esfinge de Tebas, tá. Conta-se que as esfinges, elas eram seres muito traiçoeiros. Isso é mais a visão grega, não a visão egípcia, tá? Os gregos tinham essa visão mais traiçoeira, assim. A esfinge, ela olhava os transeuntes que iam até a cidade de Tebas, né? E quando aquela pessoa se deparava com a esfinge, ela fazia uma pergunta, né? Como se fosse uma adivinha. Se aquela pessoa respondesse, ela ia colher os louros, né? E aí tem gente que fala que a pessoa seria um rei, né? Ganharia riquezas e tal. Se a pessoa errasse, ela seria devorada pela esfinge. E a pergunta era: o que é que tem 2 pernas pela manhã, 3 pernas à tarde, 4 pernas pela manhã, 2 pernas à tarde e 3 pernas à noite? Não sei se vocês sabem a resposta. Vai, Renato. Não sei, pela história, mitologia, seria o homem, né? Que Perfeito. nasce criança, Exatamente. 2 pernas e 3 com uma bengala, né? Excelente, é isso Muita mesmo. cultura nessa turma. Esse é o mistério da esfinge, né?
Decifra-me ou devore-te. Essa é a primeira camada. A resposta da pergunta é o homem. A manhã é o alvorecer, quando a gente nasce, a gente ainda é indefeso, nós somos crianças, andamos de quatro, né, os joelhos e as mãos. Viramos adulto, é a nossa tarde, né, é o colher o dia, é o colher a nossa saúde, quanto a gente consegue caminhar, e quando a gente vai definhando, perdendo a saúde, é a noite, para que depois a gente encontre o sono, a morte, né? A gente precisa do auxílio de uma bengala, por isso as 3 pernas. Só que tem uma camada muito mais profunda desse mistério. O decifra-me ou devoro-te, na verdade, é um grande simbolismo para o autoconhecimento. O homem não se conhece. E o autoconhecimento, ele ocupa uma posição, deveria ocupar uma posição central na humanidade, né? Aquele que se conhece se protege, aquele que se conhece é mais forte, não está tão sujeito às intempéries, né? Inclusive às obrigatórias como morrer. E o ser humano costuma deixar para tentar se conhecer e se entender nos períodos de crise. Isso é muito ruim. O que isso tem a ver com dengue? Isso eu achei muito legal do Ministério ter feito uma coisa tão diferente, assim. Talvez a imensa maioria das pessoas nem entendesse o porquê dengue decifra-me ou devore-te. Porque dengue é uma doença extremamente traiçoeira, perigosa, as pessoas não conhecem tanto, e ela é capaz de simular muitas outras condições patológicas. Falando em causos, me lembrei de um caos. Vai. Olha só. Eu era residente já no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Como residente de medicina do trabalho, a gente passa 6 meses na medicina interna. Vocês imaginem a medicina interna no hospital acadêmico, né, da URGS e tal, um cearense chegando. Não tinha muita noção, assim, eu sempre fui meio metido, eu era de me meter. E eu me lembro que teve um Grand Round para apresentar casos, né? Com frequência tem Grand Round, todas as equipes da medicina interna apresentam os seus casos. E naquele Grand Round, nós apresentamos o nosso caso. E era uma doença de um paciente que ficou internado na medicina interna, né? Foi a equipe da professora Beatriz Seligman, se eu não estou enganado, ela era a nossa preceptora na época. E era um caso que depois, se eu não me engano, se confirmou como doença de Still, tá? Nem vou lembrar detalhes da doença de Still agora, nem diagnóstico, nem nada. Mas eu me lembro que na época chegou-se a cogitar dengue, porque o Rio Grande do Sul e Porto Alegre estava vivendo transmissão autóctone de dengue em 2010. E a gente teve alguns casos. E estava todo mundo muito assim assustado, e no meio acadêmico essas coisas contam muito, né? Será que é dengue? E eu adoro dengue, né? Fui lá, né? Me fiz ali, me lambuzei com dengue, porque eu gostava de fisiopatologia, a gente discutiu muito o caso, leu artigos e tal. E na época eu lembro que eu pedi a palavra para falar e eu comentei um pouco sobre dengue, assim. E teve uma professora que estava conduzindo um Grand Round, assim, não vou citar o nome dela na época, que ela me detonou, assim, eu tô falando a coisa mais absurda do mundo, não tem nada a ver com dengue e tal. Eu fiquei meio traumatizado na época, assim, fiquei meio chateado e tal. Mas hoje eu já passou, já perdoei. Mas é isso, decifra-me ou devore-te. As pessoas não sabem o que é dengue, não conseguem pensar na dengue como uma doença com muitas manifestações e que se assemelha a muitas outras doenças. E tem uma coisa importante que eu acho que o médico do trabalho precisa saber, Renato, assim, tu não precisa confirmar o diagnóstico de dengue para tomar uma ação. Tu pode ter um grau de suspeição de dengue e ok, pode ser qualquer outra doença, mas não há nenhum problema em, se tratando de uma suspeita de dengue hemorrágica, na sua febre, na sua manifestação hemorrágica, com sinais de alerta, tu já começar a hidratação. Então o grande lance da dengue é suspeite, veja sinais de alerta, se você puder, encaminhe com a indicação ou você faça, se você tiver condições, uma terapia de reidratação conforme orienta o Ministério da Saúde. Porque você salva a vida da pessoa. Ela não vai ficar penando ali 3, 4, 5 dias esperando por um resultado. Às vezes o LACEN vai demorar 30 dias para te dar o resultado. Isso tem finalidade epidemiológica, mas não tem finalidade de tratamento, né? Então, decifra-me ou devore-te. Perfeito. Os causos, eu não sei se tu sabia, eu desconhecia esse aí do Fábio, né? E eu desconhecia e desconheço essa realidade, né? Essa realidade que tu contou, assim, de uma pessoa começar com sintomas tão cedo e, por exemplo, durante o dia poder decair tanto o estado de saúde a ponto de quase perder a vida, né? Eu não tinha noção dessa seriedade também, sabe? Então, eu falo, pra mim é muito importante saber isso aí. E até que nem a prova do laço ali, por exemplo.
como é que eu faço? Me explica ela um pouco, né? Eu, como médico, trabalho com esfigmo, como é que eu interpreto, né? Ou a equipe de saúde que eu tô na empresa, né? Só nos fala um pouquinho daí, então, sobre ela. Isso é legal, né? É legal porque é um instrumento simples, barato e tem em todo lugar, que é usar o esfigmomanômetro, né? Que a gente usa para fazer a aferição da pressão. Né? Tem que ter cuidado, tá? A gente não tira a pressão arterial, porque quando a gente tira a pressão arterial, a pessoa morre. Então não e pode. Quando a gente fala esfigmomanômetro, pode ser difícil para alguém que está assistindo, mas é o aparelho de aferir a pressão. Tu sabe, Indira, que na escola, meu pai é médico, tá? Meu pai é médico, é urologista, assim, é minha grande referência. Pensei muito em fazer urologia por causa dele e tal. Tem outros causos aí pra contar. Eu não sabia que teu pai era médico, mas depois tu vai nos contar um pouquinho do teu avô lá do Ceará. Também, tá, é outro. Mas segue a pergunta do Renato. E só puxando esse gancho, na escola, quando a gente precisava fazer aqueles trabalhinhos de escola, de feira, de iniciação científica, feira científica, essas coisas, eu sempre fazia alguma coisa de medicina, porque meu pai era médico, então eu pegava o aparelho dele, levava, e quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, a gente fez uma feira científica para orientar as pessoas a medir a pressão arterial. E aí meu pai me ensinou a medir a pressão arterial, eu levei o aparelho e media. E a gente chamava de tensiômetro. Talvez os mais antigos chamem o esfigmo de tensiômetro. E os mais simples vão chamar de aparelho de pressão. Então é isso, vamos pegar o aparelho de pressão, né, e vamos usar ele para nos ajudar. Se você suspeita que alguém possa estar com uma doença grave, que pode ser a dengue na sua forma hemorrágica, você tem que pensar em hemoconcentração. Dito de outra forma, qual é o problema da dengue? A dengue hemorrágica não é sangramento. Isso é a primeira coisa que o médico precisa desmistificar. Dengue hemorrágica não vai sair sangrando como uma doença de coagulação, né, como tem várias aí, que você sangra fácil. Qual é o problema do dengue na sua forma hemorrágica? Tem muita gente que fala o dengue, né? Não a dengue. Então, a febre hemorrágica do dengue causa uma inflamação vascular, na parede vascular, no endotélio. Como o endotélio ele é fechadinho, mas ele tem algumas tramas por onde passam células do sangue, né? A gente tem a diapedese das células de defesa do sangue, que vão sair para dentro e para fora do vaso. Ele tem que ter alguns furinhos ali para passar. Quando ele está inflamado, ele se abre. Lá no Ceará a gente usa um termo chamado arregaço. Ele se arregaça, ele se abre todo, tá? Aí sai tudo. Sai plasma, pode sair plaqueta, pode sair hemácia, pode sair proteínas do sangue, pode sair albumina, sai tudo. A gente chama de extravasamento vascular. Esse extravasamento, ele tem consequências. Ele faz com que, quando ele libera só plasma, tudo que é sólido dentro do sangue começa a ficar mais próximo, porque a gente não tem tanto líquido para aquelas coisas fluírem, né? Hemácias, plaquetas, proteínas, etc. Então isso é o que a gente chama de hemoconcentração. Como é que a gente vê isso num exame? No hemograma a gente vai ver um aumento do que a gente chama de hematócrito, que é o percentual relativo às coisas sólidas do sangue. É uma coisa super simples de ver. Quanto que está o hematócrito dessa pessoa? Ah, o parâmetro normal é X, está lá, né? Uma faixa de parâmetro. Aí a gente tem que olhar criança, idoso, mulher, homem, isso tem variações. Se você vir que o hematócrito está elevado, aquilo é um sinal de hemoconcentração. E a plaquetopenia, que é outra coisa clássica do dengue hemorrágico. O que é plaquetopenia? É perder plaquetas. As plaquetas, elas não são só extravasadas, elas não vão embora só com plasma. Elas são consumidas num processo inflamatório. Ou por causa da endotelite, porque ela também bate na parede do vaso, aí eu não vou entrar em detalhes, ou porque o próprio vírus, dentro das plaquetas, faz com que as plaquetas se destruam. Tem um processo direto de atuação viral também. Eu não sou infecto, né, nem sou imuno, mas como na época eu estudei muito, né, quando a gente foi produzir os artigos, eu me lembro de algumas coisas. Então você tem endotelite, você tem extravasamento, você perde plaquetas. Então as pessoas perdem a capacidade de fazer estancar um ferimento. Então, além de você estar fazendo perda de plasma, perda sanguínea, se você se sangra, quando as suas plaquetas estão muito baixas, você pode seguir sangrando. Então, tem as duas coisas na febre hemorrágica. Qual é a consequência disso? Se você faz um processo de hiperestimulação, que é o que eu vou explicar agora, você pode identificar petequias, que são
pontos avermelhados de extravasamento de sangue que não desaparecem quando você aperta com um dedo. Dito no jargão médico, não desaparece a dígito pressão. Como que você faz isso? Você mede a pressão da pessoa, sei lá, a pressão deu 120 por 80. Você calcula a média, 120 mais 80, 200, dividido por 2 dá 100. Você vai insuflar o manguito até 100 milímetros de mercúrio, né, a pressão, e você vai contar 5 minutos. O que você vai fazer com isso? Você vai causar um estímulo, uma pressão suficiente para empurrar aquele conteúdo vascular com força para fora do vaso. E aí vai levar tudo, inclusive vai levar a hemácia. Isso vai gerar o aparecimento de petequias. Aí eu vou botar uma polegada, né, uma polegada quadrada, na verdade são 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, você pode desenhar com uma caneta, inclusive. A dica que a gente dá é botar o polegar e ver ao redor do polegar. Se tiver mais de 20 pontinhos vermelhos, mais de 20 petequias, aquilo é um sinal clássico de endotelite, hemoconcentração, provavelmente de febre hemorrágica do dengue. Tu acabou de descrever a prova do laço. Prova do laço, exatamente. Perfeito. Essa é a prova do laço. Qualquer pessoa faz. Lá no Ceará e muitos estados do Norte e Nordeste, a equipe de enfermagem faz a prova do laço também. Junto com a equipe médica, né? Todo mundo se conversa, as pessoas conhecem os protocolos, e aí já instala, né, a hidratação. Tá, e aí eu tô ali com um funcionário, com um empregado, com um trabalhador, né, com a prova do laço positiva, tô na empresa, sou eu e uma técnica de segurança do trabalho, não tem como hidratar, não tem como... Para onde eu encaminho? Então, essa é uma pergunta interessante, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é, eu contei casos anedóticos que podem acontecer, isso não é comum. O que é o mais comum? É o que a gente vê na gripe, no Covid. A maior parte dos casos, especialmente em pessoas que estão imunocompetentes, vão evoluir favoravelmente. Poucos casos vão assumir uma forma hemorrágica, e aí é importante a gente dizer uma coisa, vou falar na sequência, e desses poucos casos, a imensa maioria vai se recuperar. Alguns vão a óbito, especialmente se o diagnóstico for tardio. Porto Alegre, por exemplo, né, a gente teve uma reunião com o secretário municipal de saúde, morreram 3 pessoas, inclusive um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, provavelmente associada a diagnóstico tardio de dengue hemorrágica. Então, é importante as pessoas saberem disso. O que eu faço? Se eu estou suspeitando de dengue, eu preciso analisar quais são, posso até pegar o Google, hoje é muito fácil, gente, pega o Google, pega um protocolo online, dá uma lida, quais são os sinais de alerta? Talvez na própria empresa eu possa ter que fazer uma palpação abdominal, para eu identificar se tem hepatomegalia, se tem esplenomegalia, eu posso precisar olhar mucosas para ver se eu tenho algum sinal de desidratação, eu faço a prova do laço, bom, fiz tudo isso, não tem nada, eu posso monitorar essa pessoa. Ela está com febre, ela vai precisar de um analgésico, um antitérmico, ela vai precisar de um repouso, e aí eu posso precisar ter uma equipe que pode fazer, inclusive, um telemonitoramento. É um exemplo de como a empresa pode se estruturar para cuidar dos seus funcionários num momento como esse. Chegou um sinal de alerta, tem hemoconcentração, tem prova do laço positivo, essa pessoa tem que ser encaminhada para um centro de referência. De preferência, o médico do trabalho tem que escrever o que ele identificou e por que ele está com aquela suspeita clínica. Porque todo mundo tem que se ajudar. Pode chegar lá no hospital de referência, o maior bambambam não está acostumado com isso, né? Não vai pensar se você não encaminhou com um laudo. Então, acho que é legal saber encaminhar, dependendo da gravidade, né? Até me lembrei de uma situação interessante que eu estava vendo no curso de MBA que eu estou fazendo, né, bacana, assim, que o consultório de medicina do trabalho, eles tiveram que fazer todo um estudo ao redor de quais hospitais, distâncias, etc., para saber em que a empresa colocava dinheiro em recurso. E nesse caso apresentado, o dinheiro era em ambulância. Porque como o hospital mais próximo ficava, sei lá, a 200 quilômetros de distância, aquela empresa precisava ter uma ambulância para casos graves de acidentes, vamos pegar, por exemplo, um caso grave de uma dengue hemorrágica, a pessoa ser conduzida dentro de um parâmetro de segurança, né, uma ambulância com algum profissional de saúde. Então isso é importante. O que eu ia comentar da dengue hemorrágica? Qual é a maior chance de ter dengue hemorrágica? São pessoas que tiveram o dengue. O dengue vírus, dengue, ele tem 4 sorotipos. 1, 2, 3 e 4, né? dengue 1 até o dengue 4. O que mais circula no Brasil é o dengue 1. O que mais está associado à dengue hemorrágica é o dengue 2, mas qualquer um deles pode dar dengue hemorrágica. Quando?
em geral, quando você tem a segunda infecção. Quando você se infecta com um sorotipo, você passa a ser imune a ele. A chance de você ter doença dengue por esse sorotipo, ela é praticamente nula, você adquire proteção. Mas você não tem proteção contra os sorotipos 2, 3 e 4, ou contra os outros que você não se infectou. Se você se infecta com esse sorotipo, a chance de você causar uma resposta inflamatória, ou seja, é uma reação imunológica, nossa, é muito maior. Por isso que o dengue hemorrágico tem uma chance maior de acontecer. Na segunda infecção, ou terceira, ou quarta, né, vai aumentando. E tem uma pergunta que veio nas nossas redes sociais que foi sobre a vacina. A gente já tem vacina, já está funcionando isso no Brasil? É muito interessante, essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer, né? E vocês já perceberam que eu gosto de falar, ainda mais sobre temas, né, instigantes, né? A gente trouxe aqui para conversar. Né, pensando no formato Sogante Conversa, vamos conversar. Medidas de saúde pública, em geral, as pessoas apostam muito em algumas dessas medidas, cujo impacto é baixo. Então, por exemplo, fumacê, eu achava, né, interessante, ouvir o barulho. Tinha gente que usava o fumacê como marcador de horário de tomar o café, tomar o chá. Não, é antes ou depois do fumacê, né? Virava uma referência. Era a referência, né? O ideal é que fosse antes, porque depois tinha a fumaça do fumacê e era um cheiro forte, assim, né? Devia ser uma dessas permetrinas, assim, uma dessas coisas dessa mesma classe, né? Mas o mosquito é resistente hoje. Ao fumacê. Ao fumacê. Uhum. E outra, mesmo além do mosquito ser resistente, né, ele foi criando resistência a vários desses produtos usados no fumacê. Fumacê é o termo leigo, tá? Agora o termo técnico nem me lembro agora. Mas essa aplicação geral, o mosquito se reproduz muito fácil. Então tu vai matar um monte de mosquito e tu vai matar um monte de outras coisas também, tu vai matar as abelhinhas, produzem mel e tal, né? Mas tu vai ter outros efeitos colaterais na natureza, que são pouco estudados, né? Vamos ser sinceros, quanto esses produtos também vão contaminando córregos, água e causando outros efeitos no ser humano. Mas o fato é que o mosquito se reproduz muito fácil, muito rápido. Já tem trabalhos mostrando claramente que essas medidas de saúde pública têm um impacto muito baixo. Não é que elas não devem ser feitas, mas tem um impacto baixo. Assim como toda essa educação da população para não produzir criadouros, não deixar água parada, etc. O impacto é baixo, porque tu depende muito da adesão de uma coletividade. Então, o que traz muito impacto? Medidas como a criação de uma vacina. Então, a vacina é o grande game changer da dengue. Grande mesmo, assim. Muitas vidas vão ser salvas a partir da vacina. Como foi o caso da Covid, né, de 18 de janeiro de 2021. Nunca vou esquecer. Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nós aplicamos as primeiras 5 vacinas de Covid. Game changer para Covid. Né? Eu fiz o meu doutorado, fiz o meu pós-doutorado, tudo em cima desse tema, então é um tema que eu adoro, assim. A vacina salva vidas. E com a dengue vai acontecer a mesma coisa, com a febre amarela a mesma coisa. Hoje a gente tem 2 vacinas para dengue, tá? Uma delas, até a proposta aqui não é a gente falar tantos detalhes técnicos, né, mas é importante as pessoas saberem. Uma delas tem que ter alguns cuidados, tá? Que, se eu não me engano, é a vacina da Sanofi, que você não pode aplicar a vacina se você nunca teve infecção pela dengue. As 2 vacinas são com vírus vivo atenuado. Então você não pode fazer em pessoas imunocomprometidas, que têm HIV, com CD4 baixo, né? Enfim, com uma doença muito grave, mal controlada. Mas essa segunda que foi lançada, que é o que está na boca do povo, a Qdenga, né, um nome bem interessante, né? Ela é uma vacina japonesa, é de um laboratório chamado Takeda. Ela pode ser aplicada em pessoas que tiveram dengue. Então isso é uma coisa também game changer dentro do mundo das vacinas para dengue. Então pode ser aplicado em quem teve e em quem não teve. Exatamente, quem teve e quem não teve. E a faixa etária, se eu não estou enganada, é de 4 a 60 anos. Então você pode aplicar em crianças, você pode aplicar em pessoas mais velhas. E ela protege contra todos os sorotipos? Sim. As 2 vacinas usam os 4 sorotipos. Tá? Se eu não me engano, a Qdenga, qual é o processo que eles fizeram? É uma vacina de DNA recombinante. É uma tecnologia bem interessante, uma plataforma viral interessante. Eles pegam os 4 sorotipos, DENV 1, 2, 3 e 4, e colocam num sorotipo viral 2, e eles
tornam aquele vírus incapaz de gerar doença, mas capaz de gerar resposta imune. Por isso que ele não pode ser aplicado em pessoas imunocomprometidas, porque ele pode causar doença nas pessoas, mas é uma situação raríssima, é uma vacina extremamente segura. E o mais interessante é que tem trabalhos mostrando que a eficácia da vacina pode chegar a 85% para prevenir formas graves. Gente, isso é incrível, né? Considerando que as pessoas morrem, né, de dengue hemorrágica numa taxa muito alta, especialmente subdiagnosticada, a vacina vai fazer toda a diferença. E aonde tem a vacina hoje? Pois então, aí tu me pegou. O que eu sei da Qdenga, tá? O mundo todo está querendo essa vacina. E o Ministério da Saúde, se eu não me engano, já pactuou mais ou menos 5 milhões de doses, em etapas. Então, ele está alocando recursos, né? Isso tudo são estudos de saúde pública que são feitos em locais com maior risco. Então, tem populações que são populações de destino, né? Populações para as quais eles vão priorizar a vacina, mas ela também tem na rede privada. Então, as pessoas podem procurar a rede privada para fazer a aplicação da vacina. São 2 doses, se eu não estou enganado, tá? 2 doses com intervalo de 3 meses. Isso aí. Pelo menos. Estudou bem. Melhor do que eu. Muito bom. Mais alguma pergunta aí, às vezes? Eu vou pensar algumas coisas que chegaram, por exemplo, no meu dia a dia lá, tá? Já houve ligações lá pro ambulatório da empresa, ó, tô aqui, tô com atestado, tô com suspeita de dengue, né? Preciso ficar afastado do trabalho, meus colegas precisam se afastar do trabalho, ou vamos supor, a esposa tá com suspeita de dengue, eu posso trabalhar normal, né? Talvez falar um pouquinho da transmissão aí, tudo, né? Essa é uma pergunta muito interessante, porque quem lida com dengue, né? Eu lido com dengue desde que eu era estudante de medicina, como eu falei para vocês. Parece muito óbvio que a dengue não se transmite no contato pessoa a pessoa. Mas não é tão óbvio assim para todo mundo. A gente tem que partir desse pressuposto, a gente precisa fazer educação em saúde. Então é importante ratificar que a dengue tem a sua principal forma de transmissão majoritária através da picada do mosquito. É o mosquito fêmea, que é quem pica, né, que é quem consome o sangue, utiliza o sangue para os seus processos biológicos, o sangue do humano, né. Essa fêmea, ela precisa picar, né, vamos usar um termo aqui, uma pessoa que tem um vírus. Ele pode estar doente, ele pode estar assintomático, ele pode estar numa fase pré-sintomática, mas ele tem vírus circulante. E ela então vai ter esse vírus numa região do seu aparelho, né? E no momento em que ela vai picar uma outra pessoa, ela acaba regurgitando esse vírus, né? Ela insere algumas enzimas para tentar diminuir o desconforto, a pessoa não sente a picada, depois vai ter uma coceira. Então ela coloca aquele vírus, injeta aquele vírus na outra pessoa. Essa é a forma majoritária de transmissão. Há relatos, assim, né, poucos de transmissão mãe e bebê, mas não é uma forma relevante, não é relevante para a saúde pública, enfim. Então a forma é através do vetor. Não transmite de uma pessoa a pessoa. Pelo toque, pelo contato, por secreção, não há sexual, não há transmissão descrita desse agente etiológico através dessas formas. Então as pessoas, se precisarem se afastar do trabalho, o que é importante a gente saber? A dengue, na sua forma mesmo clássica, ela pode ser muito incapacitante, porque ela dá muita dor, ela pode ter mialgia generalizada, a pessoa tem tanta dor que ela diz assim, doutor, eu fui atropelado por um caminhão. É uma dor muito desconfortável. A chikungunya também pode dar isso, né? Uma arbovirose também parecida com a dengue, transmitida inclusive pelo mesmo mosquito. A zika não é tão comum, mas também pode dar mialgia. E a dengue, ela pode dar artralgia, ela pode dar dor articular. Se a pessoa já tem uma doença reumatológica, por exemplo, isso às vezes acaba confundindo, porque a dor ela piora muito. Então a pessoa pode estar incapaz para o trabalho, ela pode precisar de um atestado para ficar em casa se recuperando, se hidratando, enfim. Mas a esposa pode trabalhar. Ou o contrário, né? A pessoa pode seguir trabalhando enquanto tem a esposa com dengue em casa, enfim, né? O que às vezes dificulta muito a vida do médico do trabalho é uma coisa que frequentemente a gente lê nos fóruns, nos grupos, né? Assim, o que fazer quando meu filho está com uma doença, e o filho pode pegar a dengue aqui no Porto Alegre, inclusive, e não tem ninguém para cuidar.
um dos pais tem que ficar, e aí a gente pode dar atestado de comparecimento, não pode, qual é o papel do médico do trabalho, enfim, sem querer entrar em celeumas, mas tem toda uma questão envolvendo o RH, legislação, mas isso tem que estar no radar do médico do trabalho. Eu posso ter um trabalhador cuja família, algum membro da família, pode precisar de cuidados próximos, e talvez um membro, um pai, uma mãe, ou, né, um pai, uma mãe, enfim, alguém pode precisar cuidar, e tem que ter esse jogo de cintura, né? O médico do trabalho precisa saber disso também. Não. Perfeito. E tem um ponto que a gente não falou ainda aqui nessa conversa, mas é uma doença de notificação compulsória, né? Sem dúvida. Suspeita de dengue, já tem que de cara ligar para a secretaria, né? Se você não tem um ambulatório bem montado, com uma enfermeira que já tem o telefone, faça um protocolo, coloque o telefone da secretaria, entre em contato em caso de suspeita. Ah, mas é uma suspeita distante, a pessoa só tem dor de cabeça. Não importa, a gente está vivendo um momento que mesmo que você não tenha certeza, não tenha sintomas clássicos de dengue, teve febre, teve dor no corpo, é Covid, é influenza, pode ser uma doença reumatológica, não importa, ligue para a secretaria, porque o momento que a gente está vivendo é esse. Esse é o alerta que eu faço para todo mundo. Eles também vão te ajudar a identificar se isso parece, se não parece, se coleta exame, se não coleta, eles vão aprofundar a investigação, então é importante notificar, é uma doença de notificação compulsória, assim como a Zika, assim como a chikungunya, porque o que se deseja é tomar ações, inclusive de nível populacional, né? Perfeito. Fábio, tu vai nos contar da história do teu avô? E aí entra nos causos, né? Eu ia perguntar agora isso também, o avô, né? Agora tu nos deixou curioso. Na verdade, eu sei uma parte, mas eu quero que o Fábio conte daí. Ainda bem que tu disseste que ia perguntar isso, né? Porque se eu fosse pego de surpresa, eu ia ficar mais envergonhado. Mas, enfim, meu avô, de parte de mãe, né? Ele é pai da minha mãe, cearense, né? Eu vou começar já com o mais engraçado, assim, para conhecer de cara, né? Meu avô, ele era um radialista lá no Ceará, super famoso lá, bem conhecido, os mais antigos conhecem bem, e ele não só foi radialista ao longo da sua história, mas ele virou apresentador de programa, e ele tinha um programa de TV, que passou por várias emissoras, né? Que tinha um estilo parecido com o Chacrinha. Então ele era conhecido como Chacrinha cearense, ele se chamava Irapuã Lima, né, falecido, meu avô, tenho muita saudade dele, e como ele era um programa de auditório, né, enfim, de apresentações, as pessoas iam, cantavam e tal, ele tinha as irapuetes, que ficavam dançando lá atrás, né, que nem o Chacrinha tinha, assim. Mas é muito engraçado, porque meu avô, ele na época áurea, assim, da rádio, e depois nos primeiros anos da TV, ele era tão famoso e tão conhecido que os artistas daquela época, a velha guarda, né, e depois, né, o começo dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, quando eles iam se apresentar no Ceará, muitos deles não ficavam em hotéis, eles ficavam na casa do meu avô. Meu avô tinha uma casa grande, assim, tinha um quarto próprio, uma suíte, assim, ficava no segundo andar olhando para a piscina, era uma coisa super legal, né? Hoje eu me dou conta, assim, de como era uma vida legal, diferente, rica, assim, mas na época eu nem me tocava dessas coisas, né? E ele recebia muitos artistas, meu avô recebeu Elis Regina, Roberto Carlos, Vanderleia, né? Vários ícones na época, né? E eu ainda era criança, eu tinha poucos anos, e eu me lembro assim claramente a minha avó recebendo ligação do Roberto Carlos. E o Roberto Carlos chamava a minha avó de manhinha. Né? Dona Áustria, né? Áustria Gomes de Lima, chamava a minha avó de manhinha. Então é uma história muito legal, assim, porque a gente conta hoje, as pessoas não acreditam, né, Indira? Eu até quero convidar para quem está assistindo aqui, se você conhecer alguma história do Chacrinha do Nordeste, deixa nos comentários, e também algum caso de dengue, algum comentário sobre o podcast de hoje, fica à vontade, deixa nos comentários que a gente vai ter muita alegria em ler e conversar sobre isso. Era o programa do Irapuã Lima. Programa do Irapuã Lima. Isso. Muito bem. Tem no YouTube aí um monte de coisa dele. Renato, essa é a etapa aqui do podcast que tu vai convidar os médicos do trabalho aqui. Então, pessoal, como diretor financeiro, eu convido a todos a entrar no link aqui abaixo, né, e fazer parte aí da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho. Esse é um
hoje foi um início de um ano aí de programas que a gente pretende falar sobre diversos assuntos, diversos convidados, né? Somos 3 amigos aqui da diretoria, mas pretendemos também convidar outros a participarem, né? Se o Fábio, que é professor, tem toda essa história aí, toda essa fala que ele tem, estava nervoso, imaginem eu que não sou muito de falar, né? E então agradeço a todos, agradeço a Indira aí pelo convite, tá? E não se esqueçam, ali tem o QR Code que vai ser colocado ali na tela e o link também, tá? Convido a todos aí para participarem aí da Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho e se afiliarem aí. Valeu a parceria, Renato. Fábio, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua participação e por compartilhar com a gente tanto conhecimento e tantos causos, que foi muito agradável de ouvir e ficar conversando. Que bom, para mim foi um grande prazer, assim, realmente estava nervoso no começo, né, mas eu acho que é divertido, a ideia do Sogante Conversa é essa, né, eu acho que a gente tem muitos causos aí para contar, de pessoas, né, de colegas, né, para trazer, e a gente espera muito que seja bacana, assim. Que bom, será. Então, se alguém tem indicação de figuras, amigos, a Sogante é uma sociedade de amigos, também deixa aí para nós e a gente vai seguir. Obrigada, gente. Obrigado.